Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de produção de texto. A gente vai dar continuidade, naquele conteúdo sobre notícia de jornal, porque vai ser o conteúdo do TD dessa semana, tá? Então, sobre notícia de jornal, a gente viu alguns pontos interessantes que a gente vai destacar aqui, retomar algumas coisas que a gente já viu. Primeiramente, a gente tem que entender o que é esse gênero, esse gênero textual chamado notícia, Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real vinculado pelos principais meios de comunicação, no caso jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros, A notícia ela pode ser vinculada em qualquer um desses meios de comunicação aqui, certo? Mas o que a gente está tratando hoje, que a gente está tratando, na verdade, desde a semana anterior, é sobre a notícia em jornal, Como que ela acontece no jornal. Continuando aqui, fala que por esse motivo, as notícias possuem teor informativo, E podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. A gente viu até um exemplo, na aula anterior, de uma notícia de jornal, que trazia a notícia de uma senhora, que encontrou um cachorrinho ferido e cuidou dele, certo? Vendo sobre esse lado da notícia, de jornal, vamos entender quais são as principais características desse gênero textual. As principais características são texto de cunho informativo, ou seja, um texto que está lá para passar informações. É um texto descritivo e ou narrativo, ou seja, ele vai descrever um acontecimento, Ou ele vai narrar um acontecimento, como no caso daquela notícia que a gente viu, na aula anterior, que narrava, a história lá da senhorinha que encontrou o cachorrinho, Em alguns momentos tinha até falas dessa senhora, Lá no meio do texto. Então, aquilo ali já era um texto narrativo. Textos relativamente curtos, Muitas vezes são textos curtos, conta toda uma história em poucas linhas, em poucas palavras. Tem uma linguagem formal, clara e objetiva, Ele não vai usar de linguagem informal, Vai sempre usar uma linguagem formal, clara e objetiva, para que a gente consiga compreender, o que está sendo informado ali naquela notícia. Ele tem título, sempre tem um título principal e um título auxiliar. A gente sabe que o título principal, no caso aqui que está falando, é a manchete, que é aquele que vem bem grande, logo no início, e logo abaixo tem sempre um texto auxiliar, No caso é um título auxiliar, digamos assim, que está lá para complementar a manchete, certo? Textos em terceira pessoa, impessoais, ou seja, quando eu estou sempre falando de uma outra pessoa, Nunca são textos falando de si mesmo, Não é um texto autobiográfico, escrito pela própria pessoa que fale da sua vida ou de um acontecimento seu. É sempre noticiando algo que aconteceu com uma outra pessoa, Então eu vou sempre escrever na terceira pessoa, vou sempre dizer, ela fez isso, ele fez aquilo, Porque estou sempre tratando de uma outra pessoa. E aí narra fatos reais, atuais e cotidianos, Sempre tem que trabalhar com a verdade, a notícia, Principalmente notícias de jornal. Sempre trazem fatos verdadeiros, atuais, que aconteceram recentemente, cotidianos, que estão acontecendo no dia a dia, certo? Sobre a estrutura que a gente viu na aula anterior, a gente vai retomar aqui para poder, a gente entender como é que é a estrutura da notícia no jornal, Em cada meio de comunicação ela vai ter uma estrutura diferente, mas no jornal, que é o que a gente está estudando, nesse momento, vamos entender como é que é a estrutura. Primeiramente, o que a gente tem aqui? A manchete, Sempre vem em letras bem grandes, E aí, o que é a manchete? É o título da mensagem, no caso aqui é uma guerreira dentro e fora dos tatames, certo? E aqui nós temos o que? O texto, o título, no caso, auxiliar, ou a legenda, Que é o que? Uma rápida explicação da manchete a fim de torná-la mais atrativa, Explica rapidamente. No caso aqui, está dizendo Késia Quentin Maciel, Kathleen Maciel, de 14 anos, luta por patrocínio para conquistar mais medalhas no Taekwondo, certo? Então, essa é o título auxiliar. Depois nós vamos ter a lead, que é o primeiro parágrafo do texto que fornece, aliás, as primeiras informações sobre a notícia, é o primeiro parágrafo, certo? O primeiro bloco ali.
E em seguida a gente vai ter o corpo do texto, né? Que aí é a notícia de fato, onde está lá todas as informações detalhadas daquilo que está sendo passado. Então, depois do primeiro parágrafo, né? Que é esse aqui, a lead, a gente vai ter, a partir daqui, por exemplo, a gente vai ter todo o corpo do texto, né? Que aí vai estar trazendo as informações mais detalhadas, certo? Então, a gente viu aqui toda a estrutura, né, da notícia de jornal, o que é o gênero textual notícia, né? Onde mais ele onde mais ele aparece, certo? E as características principais desse gênero textual. Então, a partir dessa aula, né, dessas informações, vocês vão conseguir fazer o TD, tá? Sempre dê uma olhada na aula, deem uma olhada novamente ali no livro, né? No livro também tem muita informação, certo? Mas o TD tá fácil, vocês vão conseguir fazer, tá bom? Então, meus amores, é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.